Olá, meus queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Episódios Diários da Comunhão Espírita de Brasília. Com muito carinho, com muita alegria que estamos aqui conversando, aprendendo junto de vocês, aprendendo em conjunto numa aula virtual e coletiva de encarnados e desencarnados, nos fortalecendo para entendermos melhor o Evangelho de Jesus, que estamos aqui com o nosso livrinho, Senhor e Mestre, uma psicografia de Carlos Bacelli, pelo Espírito Irmão José, hoje na lição 53, que nos diz o lado bom. Aprende a destacar o lado bom das pessoas. Não há quem seja tão completamente isento de qualidades como pode supor. Todos trazem Deus dentro de si. O maior delinquente é um anjo em potencial. Das profundezas do abismo é que se emerge para o cume do monte. Experimenta cultivar o cacto e abandonar a própria sorte o jasmim. O lado bom das pessoas necessita de quem o auxilie a prevalecer. Nossa, meus amigos, esse é um complemento, né, da lição anterior, que é cultivarmos o lado bom das pessoas. O nosso também, né? Então, assim, se nós, às vezes, de uma lição anterior, não exatamente da imediatamente anterior, muitas vezes nós não valorizamos os nossos avanços e criticamos o próximo. E irmão José vem nos dizer assim, não, valorize o lado bom das pessoas. Ninguém é ruim 100%. Obviamente não podemos viver numa ilusão, ou num mundo de fantasia, no mundo de Alice, como costumam dizer, de que as pessoas são maravilhosas, de que o mal não existe. O mal existe sim. Tem pessoas más, muito más. Mas mesmo essas pessoas más, o que o irmão José nos chama a atenção é que há um lado positivo nela. Isso não quer dizer que ela não tenha que pagar as suas dívidas perante a justiça, seja a justiça divina, seja a justiça dos homens. Não é disso que estamos falando, de cumprimento de penas. É do exercício nosso de caridade para com o próximo, de compreensão do próximo, porque também podemos cair nessas ciladas da vida. Nunca podemos saber, nunca poderemos dizer que se eu estivesse naquela situação daquela pessoa, nós não agiríamos daquele jeito, porque não vivemos naquela mesma situação, naquelas mesmas condições, para afirmarmos com tanta categoria e orgulho de que não agiríamos daquela forma. Então, por isso mesmo, temos que ter essa compreensão. Joana de Ângeles, no livrinho, se não me engano, é no próprio Episódios Diários, na introdução do livro, ela nos conta um caso de daqueles guerreiros horrorosos, de maus, daquelas épocas da Idade Média, acho que, se não me engano, era dos bárbaros, da invasão bárbara, que eles matavam homens, mulheres, queimavam os animais, queimavam as plantações e jogavam sal, que era para, além de destruir tudo, ainda não nascer nenhuma vida depois daquilo. Ela nos conta que um desses bárbaros, ele estava passando, aquela tropa com cavalos, né, passando, e esses, naquela época, os generais, os grandes líderes iam à frente, e ele estava à frente, ele vê de longe algo na estrada, e ele desce para ver o que é, e era um bebê, e ele tira esse bebê do meio do caminho, aquele homem que mandava matar tantos outros bebês e tantas outras pessoas de forma cruel, ele tira esse bebezinho da estrada e segue. E esse bebezinho, então, é salvo. Nós não sabemos o que foi a vida desse bebezinho, mas sabemos, como Joana de Ângeles nos relata desse caso, que esse foi um bem que esse homem tão mau e tão cruel fez. Talvez esse benefício, essa bondade que ele tenha feito, tenha sido a sua única conexão com o bem, o belo naquela reencarnação. Difícil dizermos o único, né, meus amigos, porque uma vida inteira fazendo mal é muito difícil da gente imaginar. Mas naquela época, né, lembramos que isso era lá há muitos e muitos séculos para trás. Talvez sim. E é isso que nós temos que entender. A justiça, ela será feita
Esses espíritos, todos nós que infringimos as leis de Deus, não formos reconduzidos ao bem, pelo amor, seremos pela dor, que é a justiça divina. E se não formos atingidos pela justiça humana, em algum crime eventualmente que tenhamos praticado, seremos atingidos pela justiça divina. Então, mas isso não nos exime de termos compaixão e caridade para com essas criaturas, de compreendermos que um dia, mesmo o maior delinquente, como nos diz o irmão José, chegará à angelitude. Isso é o processo de evolução. Demore mais ou menos tempo, para Deus não há pressa. Então, quando virmos na televisão, às vezes crimes bárbaros, e estamos naquele ponto de nos contaminarmos mentalmente com aquela notícia e desejarmos coisas ruins para aquele delinquente ou para aquele político ou para aquela pessoa A ou B, não entremos nessa faixa vibratória. Façamos uma oração para que não vinculemos o nosso pensamento a coisas ruins. A justiça será feita, não somos nós os justiceiros. Aprendamos a ter compaixão do nosso próximo e a lembrarmos do que Joana de Anjos nos diz, que Deus quer a morte do pecado e não do pecador, do erro e não de quem erra. Quem erra precisa sim pagar de acordo com as leis de Deus, mas não precisamos que sejamos nós, aqueles que prejudiquemos quem quer que seja. É isso que o irmão José nos convida, meus queridos. E é um esforço diário, porque o sentimento de justiça revolta o nosso coração. Mas lembremos que depois de Moisés veio Jesus nos ensinar que acima da lei da justiça existe a lei de amor. E é isso, meus amigos. Até a próxima.